Bom dia, Digão. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito, muito bom dia. Como é que vocês estão nessa quinta-feira chuvosa? Delícia. Olha o meu cabelo, gente. Você já tem pouco. Gente, é sério. Olha só a testa. Tem que olhar assim, ó. De frente. Gente, eu tô muito careca. Se olhar assim, ó. Não. Relaxa, Digão. Não, olha só, quando eu olho assim. Não. Quero cabelo. Eu tava vendo os vídeos que eles colam o cabelo, né? Não sei se é Coreia, no Japão, não sei. Eles raspam o resto de cabelo que tem, né? E colam um cabelo lindo, maravilhoso. Não sei se fica durante muito tempo. Mas eu fiquei animado. Eu já fiquei tocado pelo vídeo. Já falei assim, ó, é pra mim. Porque, gente... Eu tava vendo a sua primeira faculdade. Bom dia, Alice. Gente, é um vídeo que fala de cabelo. Eu vi em algum lugar, não lembro agora. Gente, meu cabelo ele pegava... Eu não tinha aqui, isso aqui não, ó. Olha aqui embaixo no cabelo. Eu tinha quase de franja. Pensa, eu quase de franja. Assim. Agora, meu cabelo começa lá no occipital, lá atrás. Tá? Nossa Senhora, misericórdia. Triste. Pessoal, vou esperar até 9h05 mais ou menos, tá? Todo mundo tá entrando. Belíssimo. Por favor, eu vou trabalhar com vocês, pessoal, Química 1, aula 15, lá do livro 2. Química 1, aula 15, livro 2. Não, livro 4. Ó, doideira. Eu não vou escrever hoje, pessoal, naquela minha mesa digitalizadora, por quê? Eu acho que alguma coisa aconteceu entre eu e ela, porque não está dando muito certo. Eu não estou conseguindo escrever como antes. Tá, mais ou menos. Aí eu vou escrever aqui no quadro do SAS mesmo, tá? Do meu jeitinho aí, e vai dar certo. Gustavo Galon. Sua ilustre presença aqui, Gustavo. Carol Casagrande, a famosinha do TikTok, né? A blogueirinha. Bom dia, Digão. Bom dia, Fafá da Tocha. Gente, tanto em um outro show seu, foi maravilhoso. Sério, velho, inesquecível. Aquela apresentação de trabalho foi perfeita. Nunca vou esquecer, velho. Para, Digão, para, pô, fica até sem graça. Não, é que, na moral, e eu quando olho pra você assim, a primeira coisa que me vem à cabeça, Fafá da Tocha. Eu não lembro de te chamar de Ana Flávia. Aí depois eu lembro. Calma aí, mãe, tô conversando aqui. Que show! Ah, mãe, lá na escola. Fazer o quê? Minha mãe tá querendo saber que show que é. Ah, foi no trabalho que você apresentou, você lembra? Lá no teatro. Claro que eu lembro. Foi muito figura, velho. Aí eu olho pra você, eu lembro de Fafá da Tocha. Depois eu vou lembrar, não, é Ana Flávia. Mas é Fafá da Tocha. Não tem jeito. Aquele dia foi engraçado, hein? Foi muito, velho. E Digão, você sabe que tudo isso começou na aula, né? Na sala de aula. Foi? Não tinha nada pra fazer. Eu fiquei desenhando uma mesa de DJ, assim, pintando atrás da folha de... Era aula de Jonaci. Eu não queria fazer a lista de exercício dele. Aí eu fui pintar em cima da lista de exercício. Aí os meninos Diogo e Gustavo tinham mania de colocar música na hora do recreio, não tem? Quando a gente voltava pra sala. E eu fiquei lá na mesa do professor com o pedaço de papel. Aí as meninas foram dançar lá. Julia Ramos. Nossa, velho. Júlia Contadini. Aí teve aula de Agrise depois, eu acho. A Agrise entrou na sala. Aí ficaram falando. Bota DJ Fafá da Tocha no show de talento, sei o quê. Aí todo mundo pegou pilha e eu fui pagar aquele mico lá. Ficou muito massa, velho. E todo mundo entrou no clima, tipo assim, foi uma rave. Assim, ó, massa. Ó, dá futuro, hein? Fafá da Tocha, dá futuro. Acabou a quarentena, pode voltar a festa.
pode montar festa que é sucesso. Muito massa, velho. E marcou. Foi o maior trabalho, na verdade, aquele dia, na Show de Talento. Foi o melhor. Muito, o melhor de todos. Murilo. E todo mundo subiu no palco, né, Digão? Foi um negócio assim, do nada. Porque foi massa, velho. Tipo assim, ninguém esperava também, né? Eu narrei, assim. E todo o show foi mais assim, tranquilinho, né? Tudo MPB. Cantando músicas antigas. Eu cheguei lá, Aí chega eu. Eu falei, pronto. A galera fica doida, vai a delírio. O povo quer isso, na verdade. O povo gosta. Foi muito O povo massa. gosta de baixaria. Não, e eu achei realmente que você era Fafá da Tocha em festa, em algum lugar assim. Eu realmente pensei. Sério, eu falei assim, gente, ela deve fazer. Ou vai pra festa, o pessoal conhece como Fafá da Tocha. E não, era só do trabalho mesmo. Falei, bem feito, tá? Pode já ter esse mesmo nome que dá certo. Agora muita gente me chama de Fafá da Tocha. Não, quem assistiu o Show de Talento marcou. Não tem como, velho. Igual eu te falei assim, quando eu não olho você, eu vou lembrar que você é da Flávia. Mas, na verdade, assim, na minha cabeça, o que vem primeiro? Fafá da Tocha. Depois vem o seu nome de verdade, que é Ana Flávia, né? Mas primeiro é Fafá da Tocha, não tem jeito. E é o que eu tenho. Na hora que você entra na sala assim, eu... Não, Ana Flávia, Ana Flávia, Ana Flávia. Aí eu vou falar, Fafá da Tocha. Pode chamar, eu não ligo não. Um monte de gente me chama assim. Nossa, muito show, muito, muito show. Muito, muito show. Pessoal, já entraram quase todos. Quase todos. Eu vou falar para vocês de algumas reações inorgânicas. Pessoal, dessas reações inorgânicas, nesse capítulo a gente não vai falar de oxirredução não, tá? Mas Digão e oxirredução, vou falar sim posteriormente. O foco agora é entender as reações alimentares, né? Síntese, decomposição, simples troca, dupla troca. E mais tarde eu vou adentrar a oxirredução mesmo, para poder entender como é que funciona uma pilha, por exemplo, o que é uma combustão, para poder levar para a química orgânica esse mesmo conhecimento de oxirredução, porque é a mesma coisa, na verdade, né? Então, nosso foco agora não é a oxirredução. Se você sentir falta de oxirredução agora, lembra que a gente vai ver, mas em outra aula, que não é essa aula, na verdade, tá? Nós vamos hoje classificar as reações químicas. E o que é uma reação química? Pessoal, quando eu penso em reação química, lembre que um processo químico não é igual a um processo físico, são bem diferentes, né? Todo processo físico ocorre uma transformação na matéria, mas não há formação de substâncias novas. Não tem no processo físico. Então, por exemplo, ferver água. A água é líquida, ela vai para a forma de vapor. Ela era líquida e se tornou vapor, mas é água do mesmo jeito. Então, é um fenômeno físico, porque não formou uma substância nova, não houve uma reorganização dos átomos. Eu mantive a mesma substância. Rasgar papel. Rasgar papel é um fenômeno físico, né? Você tinha um papel inteiro, rasgou. Eu tinha antes celulose, por exemplo, eu rasguei e continuei tendo celulose fragmentada. Então, em todo o processo físico, não há formação de nada novo, substância nova, tá? Eu vou ter a mesma substância. Muda o formato, o estado físico, o grau, o nível de agregação, isso muda. Agora, a substância, ela é a mesma num fenômeno físico. Se eu pensar numa reação química, é diferente. Uma reação química forma uma substância nova. E quando eu falo em substância nova, eu percebo o seguinte, o que eu tinha antes não é o que eu tenho depois, né? Durante a combustão de madeira, antes eu tenho madeira, lignina, celulose, hemicelulose, formando a madeira. Quando ocorre a queima, eu passo a ter gás carbônico, fuligem, fumaça, né, que é o conjunto de gasoso, material particulado. Eu vou ter formação de carvão, né, material bem com uma maior concentração de carbono. Então, eu formei substâncias novas após a combustão. Então, a combustão, a queima, é uma reação química, porque forma substância nova. Pronto. Todo fenômeno, natural ou não, que formar uma substância nova é uma reação química, ou formar várias substâncias novas, tá?
Essas reações inorgânicas, elas são classificadas em tipos. Digamos, tipos, sim. Né? Para poder facilitar, na verdade, o estudo das reações químicas, essas reações inorgânicas, elas foram fracionadas, elas foram divididas em classes, na verdade. Então, você encontra reação de síntese, né? Ou análise, de síntese, que é uma soma, você encontra uma reação de decomposição ou análise, você encontra uma simples troca e você encontra uma dupla troca. Mas, Gideon, peraí, e a oxirredução? Pessoal, oxirredução também vai ser uma reação química que não vou contemplar hoje, mas também vai ser uma reação. Eu vou colocar aqui do ladinho, ó, oxirredução. Mas, na verdade, lembra que o nosso foco não é a oxirredução, e sim as demais reações químicas, tá? Pensando nas várias reações possíveis, eu vou lembrar que uma reação ela pode ser de decomposição ou análise. Decomposição, também chamada de análise. Tá? Então, uma decomposição ou análise é um tipo de reação química. Nós vamos encontrar a pessoa chamada síntese, que é uma adição, é uma reação de adição, na verdade. Então, eu vou ter lá a síntese, ou adição, ou formação. Vou colocar em parênteses, tá, pessoal? Que é uma reação que você tem... É uma adição que acontece, uma adiçãozinha. Então, eu vou ter síntese ou adição. Vou colocar aqui, ó, bem bonitinho. Nós vamos ter, pessoal, uma simples troca ou um deslocamento. Então, é simples troca ou deslocamento. Eu vou ter uma dupla troca. Ó, uma dupla troca. Digam, e a oxidação? Pessoal, lembrem que uma oxidação também é uma reação inorgânica. Eu vou colocar aqui, mesmo que o livro não tenha contemplado agora, eu vou lembrar vocês que que oxidação também é uma reação inorgânica. Algumas reações de oxidação estão associadas a uma decomposição, algumas estão associadas à síntese, algumas estão associadas à simples troca, algumas estão associadas eventualmente à dupla troca. Acontece, tá? Então, eu vou ter aqui ainda, eu vou colocar em aspas, uma oxirredução. Tá? Lembrando, pessoal, que o nosso foco agora são as reações de decomposição ou análise, síntese, simples troca ou dupla troca. O nosso foco, por enquanto, vai ser a decomposição, vai ser a síntese, a simples troca ou a dupla troca. Beleza? A oxidação ela fica para depois. Digam, o que é uma reação de decomposição? Uma decomposição ela começa com uma substância composta, geralmente formando substâncias simples, ou também pode formar substâncias compostas. Eu posso, pessoal, generalizar uma reação dessa da seguinte forma. Deixa eu pensar aqui, ó, um clássico. Eu tenho uma substância AB, deixa eu fazer uma setinha meia boca aqui, e após a reação, eu vou ter separadinho uma substância A e uma substância B simples. Aí é o seguinte, uma decomposição ela pode ser completa ou incompleta. Quando é que ela vai ser completa? Quando ela parte de uma substância composta e forma apenas substâncias simples. Quando ela vai ser incompleta? Quando ela parte de uma substância composta e ao final dela também há formação de outras substâncias compostas. É possível, tá? Isso acontecer. Eu vou depois exemplificar para vocês cada uma delas, tá? Uma síntese. Como é que eu reconheço uma reação de síntese? Eu reconheço uma reação de síntese porque ela vai ser o oposto, o contrário de uma decomposição. Eu pego lá uma substância A, coloco para reagir com uma substância B e formo como consequência uma substância AB, né? Uma substância composta. Lembrando, pessoal, que no caso da síntese, ela pode ser completa ou incompleta também. Uma síntese completa, ela vai começar sempre com substâncias simples e vai formar, claro, uma substância composta.
Uma síntese incompleta, ela começa com algumas substâncias compostas e forma também uma substância composta, né? Inevitável. Então, lembra, ó, decomposição, eu vou estar formando substâncias a partir de uma. Síntese, eu pego várias substâncias e junto para formar uma só. Ela é o oposto da decomposição. Uma simples troca, ela começa com uma substância simples e uma substância composta, e ela vai terminar, pessoal, com uma outra substância simples e uma outra substância composta. Então, uma característica dessa forma de reação química é que ela vai começar com uma substância simples e outra composta. E ela vai terminar com uma outra substância simples e uma outra substância composta. Certo? Digam, e a dupla troca? Pessoal, a nossa dupla troca, ela começa com uma substância composta reagindo com outra substância também composta, formando uma substância composta e uma outra substância composta, tá? Então, na dupla troca, todo mundo é substância composta antes e depois, tá bom? Então, vamos ressaltar, ó. Decomposição. Eu vou começar com uma substância e vou formar 2, 3 ou mais substâncias. Síntese. Eu começo com várias substâncias, 2, 3 ou mais, e formo apenas uma. Simples troca. A reação se inicia com uma substância simples e uma composta, e ela termina com uma outra substância simples e uma outra substância composta. E uma dupla troca, eu vou ter como reagentes substâncias compostas e como produtos também substâncias compostas, tá? Vamos exemplificar cada uma delas agora? Então, vou colocar aqui como exemplo. Vou colocar, pessoal, letrinhas. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Vou colocar um... Não. Já usei azul, já usei o verde. Vou usar o laranja, que me agrada muito. Não, o laranja é muito claro. Vermelho. Pessoal, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui a letra A. Vamos pensar numa decomposição que é completa. Vou iniciar, pessoal, decompondo água. 2H2O. Eu só vou tentar fazer o 2 pequenininho, tá? A água ela pode ser decomposta em gás hidrogênio. Vou colocar aqui, pessoal, 2H2. Opa, e oxigênio. Ô, senhor, e oxigênio. Deixa eu só colocar aqui os índices para ficar bonitinho, para ficar certinho. Cadê? A Lindra. Lindra. Cadê? Pronto. Pessoal, é uma decomposição... faltou aqui também. É uma decomposição, e essa decomposição ela vai ser uma decomposição que é completa. Mas, digam, é completa por quê? Ela é uma decomposição completa porque ela começou o processo reativo com uma substância composta. Nesse caso, a água é uma substância composta. E ela originou 2 substâncias simples, que são o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, como eu começo com uma composta e formo 2 substâncias simples, eu vou ter aqui dentro uma decomposição completa. Então, vou chamar de decomposição completa. Completa por quê? Lembra, é uma substância composta formando substâncias simples, tá? Uma outra possibilidade, pessoal, para decomposição vai ser uma decomposição que é incompleta. Mas, digamos, incompleta como? Por exemplo, vou pegar, pessoal, o carbonato de cálcio, CaCO3. O carbonato de cálcio, pessoal, ele é encontrado em rocha calcária, tá? Então, quando o pessoal fala em calcário, eles se referem ao carbonato de cálcio. A decomposição térmica do carbonato de cálcio produz óxido de cálcio e gás carbônico. Deixa eu colocar aqui os índices. CaCO3 vai dar CO2.
Pronto. Pessoal, percebam que nesse caso eu vou ter aí uma diferençazinha, na verdade. Eu vou ter uma substância composta, formou como consequência substâncias também compostas, ou às vezes forma uma substância simples e uma composta, isso pode acontecer. Então aqui eu vou ter um diferencial, é que uma substância composta ela se decompôs em outras substâncias compostas. Então, também é uma decomposição. Só que não é uma decomposição completa. Ela é chamada de decomposição, posição incompleta. Beleza. Pessoal, é importante lembrar, nós vamos ter as decomposições com uma subclassificação. Como assim? Por exemplo, se a decomposição foi viabilizada pela luz, né, pela ação luminosa, eu vou chamar de fotólise. Lá na biologia, por exemplo, se eu pensar em fotossíntese, vocês se lembram da fotólise da água? Quem é que se lembra, pessoal, desse termo? Fotólise da água, lá na fotossíntese. Ninguém se lembra, pessoal, fotólise da água? De biologia? Lembra, Se né? lembro. Pessoal, a fotólise da água é quando eu consigo decompor a água lá nas plantas, né, para poder aproveitar o oxigênio e o hidrogênio. É uma decomposição viabilizada pela ação da luz. Então, uma fotólise é uma reação de decomposição ocasionada, veiculada, né, feita pela ação de ondas eletromagnéticas luminosas, tá? Então, fotólise é uma decomposição luminosa pela ação da luz. Se eu falar em pirólise, piro significa fogo. Então, uma pirólise é uma decomposição térmica. Por exemplo, essa decomposição que eu coloquei do KCO3 é uma pirólise. É uma decomposição por ação de aquecimento, pelo calor. Então, o aquecimento viabiliza a decomposição que está acontecendo. Então, lembra, pessoal, se eu pensar em fotólise, é pela luz, pirólise é pelo fogo. E eu vou encontrar, pessoal, muito comum lá em pilha, a eletrólise. A eletrólise é uma decomposição viabilizada por corrente elétrica, tá? Por eletricidade. Então, quando eu falo em eletrólise, é uma decomposição viabilizada por corrente elétrica ou por eletricidade, tá? Então, lembre que quando eu pensar em decomposições, eu vou ter subdivisões. Ela pode ser uma fotólise, uma pirólise ou uma eletrólise, né? Depende do que está viabilizando, tornando possível a decomposição está acontecendo. Beleza? Então, notem, ó, eu já vi que tem decomposição completa e incompleta. E síntese, digamos? Pessoal, lembra que a síntese ela vai ser o oposto da decomposição. Então, se eu pensar numa síntese, deixa eu puxar aqui, ó. Se eu pensar numa síntese, vamos pensar aqui. Uma síntese. Uma síntese, pessoal, completa. Eu vou pegar o exemplo aqui até mesmo da própria água, ó. 2H2 mais O2 formando duas águas. Vou colocar H2O. Deixa eu colocar os índices para ficar bonitinho, para ficar legível, com cara de química. Cadê? Professor, Fala, meu amigo. eu não Murilo? escuto. Puta que pariu. Oi? Murilo? Que Desculpa, foi? professor. Eu queria perguntar, mas enquanto eu estou falando, eu não te escuto. Você citou fotólise da água nas plantas. A fotossíntese, que é C6, H12 e O6, ela é uma composição, mas ela utiliza oxigênio para decompor. Ou ela não encaixa nesse. Eu não sei como falar. Peraí, você quer saber se acontece uma decomposição ou uma síntese na fotossíntese? É isso? É. Então, a equação geral da fotossíntese é uma reação, na verdade, de oxirredução, tá? Então, assim, quando você pensar na fotossíntese como um todo, como um complexo, né? É uma reação de oxirredução ali dentro. Só que o que acontece, Murilo? A fotossíntese em si ela não acontece numa única etapa, igual uma queima.
né? Igual uma eletrólise da água, que acontece numa etapa única. Fotossíntese, assim como a respiração celular, acontece em várias etapas, né? Tem a fotólise da água, tem a carboxilação. Então, você tem vários eventos que acontecem lá dentro do estroma, né? Nos tilacoides e assim por diante, que vão acontecer e vão viabilizar a formação de glicose. Então, se eu pensar na equação geral da fotossíntese, né, o conjunto, né, a equação total, é uma equação de oxirredução, tá? Se eu simplificar ainda mais a fotossíntese, é uma síntese, tá? Então, eu posso simplificar ainda mais. Uma forma simplificada, Murilo, de fotossíntese, deixa eu colocar um quadrinho aqui para não ficar bagunçado. Uma simplificação da fotossíntese, lembrando que essa simplificação é da química, tá? É uma simplificação química, é olhar para a fotossíntese assim, ó. 6 carbonos mais 6 H2 mais 3 oxigênios, se eu lembrar. 3 oxigênios. Formando, vou colocar embaixo, tá? Porque não vai caber. C6H12O6. Então, lembrando que o que eu vou escrever aqui agora é uma simplificação da química, tá? Então, eu tenho 6 carbonos, 6 moléculas de hidrogênio, e 3 moléculas de oxigênio. Formando o que você falou aí, ó, C6, H12, O6. Então, Murilo, ó, se eu olhar para essa expressãozinha aqui, é uma síntese, tá? É uma síntese completa, olhando para essa reação. Por quê? Porque eu tenho junção de carbono, hidrogênio e oxigênio para formar a glicose. Mas, digamos, essa simplificação, ela não representa a fotossíntese em si. Não. Então, a fotossíntese na prática é uma equação de oxirredução, uma reação de oxirredução. A forma simplificada também é a oxirredução, mas eu posso encaixar em síntese também. Por isso ela é chamada de fotossíntese, porque ela sintetiza, ela produz, né, glicose como um dos seus principais componentes. Mas vamos lembrar que fotossíntese, assim como respiração celular, acontece em várias etapas. Então, tem uma etapa de fotólise, uma decomposição luminosa, tem uma etapa de dupla troca, tem etapa de simples troca, tem etapa só de oxirredução. Então, tem várias etapas na fotossíntese, tá? A equação global e simplificada como essa é síntese. Mas, assim, se você for olhar na prática, são várias etapas menores, são várias reações menores, tá? Muitas reações. Um monte. É porque em química a gente simplifica, a gente pega uma reação de cada vez. Pessoal, posso apagar esse quadro meu? Alguém já copiou, vai copiar? Deixa eu tirar um print rapidinho, que eu vou salvar, pessoal, como figura e vou postar para vocês depois, né? Posto lá na... Depois eu corto ela. Eu posto para vocês depois lá no grupo de vocês, tá bom? Para quem quiser copiar o quadro. Foi. Gente, que legal, saiu com a minha foto. Belíssimo. Pessoal, olha só, eu vou apagar agora esse quadro, mas lembra, eu vou apagar ele agora e ele está salvo, já foi printado. Então, eu vou depois postar para vocês no grupo lá de WhatsApp, tá? Acabando a minha última aula hoje, meio 11h45, eu faço a postagem. Ou eu posto agora, rapidão, eu só vou cortar a figura, tá? Então, ficou claro, pessoal, o que é uma decomposição? Se eu pensar numa síntese, lembra que nesse caso aqui, ó, a síntese, ela vai ser o oposto, e vou ter que tirar um outro print. Ela vai ser, pessoal, o oposto da decomposição. Então, aqui eu vou ter uma síntese total. Digamos síntese total? Sim, uma síntese total. Por quê? Porque ela acontece, pessoal, de que forma? Ela começa com substâncias simples e termina com substâncias compostas, né? Ó, ela começou com hidrogênio, com oxigênio e formou água. Então, eu tenho vários reagentes, né? 2,
formando uma única substância, um único produto que é um produto que é composto. Tá bom? Então, vou lembrar que isso é uma síntese total. Deixa eu só tirar um outro print aqui, pessoal, me perdoem. É porque eu tirei um print, mas eu não tinha copiado tudo ainda. Só para poder salvar lá, e eu vou postar para vocês depois no grupo de WhatsApp. Pessoal, é importante copiar, porque isso facilita o aprendizado, o entendimento de alguns conteúdos, tá? Então, fixação de matéria, ela vai ser facilitada por copiar. Algumas pessoas entendem muito bem o conteúdo só escutando. Outras têm que praticar com exercício, outras têm que escrever mesmo. Digão, Tá. Oi? por que que aquele CaCO3 é incompleto? Ah, tá. Na decomposição, ela só vai ser completa quando ela forma substância simples. Ah, Ela tá. formar pelo menos uma composta ou mais de uma composta, ela vai ser incompleta. Entendi. Vamos lá. Pessoal, deixa eu pegar ABC. Um outro exemplo. A, B, C, D. Foi decomposição, síntese. Tá. Foi uma síntese incompleta? Não completa. Pessoal, uma síntese incompleta, por exemplo, é aquele oposto, né, da decomposição incompleta. Vamos pegar lá o cal. Se eu pego o cal de construção, né, óxido de cálcio, e misturo, pessoal, com gás carbônico, depois eu coloco o 2 aqui, como é que fica? Vai formar CaCO3. Então, pessoal, a formação de calcário, né, lá nas CO2, a formação de calcário, pessoal, calcário de rocha mesmo, nas cavernas, por exemplo, acontece por uma reação de síntese, mas é uma síntese que é incompleta. Mas digamos síntese incompleta, porque é uma síntese que começou com substâncias compostas e formou, claro, também substância composta. Então, se ela começou com substâncias que são compostas, eu vou ter uma síntese que é incompleta ou que é parcial, tá? Eu posso trocar, pessoal, essa palavrinha incompleta por parcial também. Então, houve uma decomposição incompleta ou parcial. Houve uma síntese incompleta ou parcial, tá? Então, eu posso fazer usar esses termos, por exemplo, tá? Então, aqui eu vou ter uma síntese, lógico que é uma síntese, ela vai ser incompleta ou parcial. Digão, por que parcial? Porque ela começou com substância composta, tá? Para ser completa, total, ela vai começar com substância simples e terminar com substância composta, claro, tá? Então, aqui eu posso até destacar que ela começa, olha só, substância composta, também substância composta, formando substância composta. O que a caracteriza como uma síntese parcial é a presença aqui dentro de substâncias compostas como reagentes. Vai formar substância composta? Fato, forma mesmo, não tem jeito. Agora, ela precisaria começar com substâncias simples e não com compostas, tá? Deixa eu pegar um outro exemplo, letra D, letra E. Uma simples troca. Pessoal, uma simples troca que é clássica. É uma decomposição de zinco metálico pela ação de ácido clorídrico. Então, pessoal, o zinco metálico, ele reage com ácido clorídrico, HCl. Isso forma cloreto de zinco. Deixa eu colocar aqui para balancear, né? São 2 HCl. Isso forma, pessoal, cloreto de zinco. E gás de hidrogênio. Deixa eu colocar os índices para adequar a estrutura. Cl2H2. Então, quando você mergulha, pessoal, por exemplo, quando você mergulha uma placa de zinco, né, um parafuso de zinco, alguma coisa de zinco dentro do ácido clorídrico, você colocou no ácido clorídrico, começa a borbulhar. Borbulha por quê? Porque forma gás hidrogênio. Além do gás hidrogênio, vai formar uma substância escura no fundo do recipiente.
Essa substância escura é o cloreto de zinco formado, o sal à base de zinco formado. O que está acontecendo? Está acontecendo uma dupla troca. Digamos, dupla troca, pessoal, dupla troca. Olha só, o que seria essa dupla troca? Uma simples troca, perdão. O que seria essa simples troca? Pessoal, o nosso zinco, ele vai estar deslocando, tirando da sua posição o nosso hidrogênio. Então aqui, ó, o zinco, ele vai tirar da posição o hidrogênio. Opa. Hidrogênio sai e o zinco entra, tá? Pessoal, deixa eu só fazer com setinha, que é mais fácil. Ctrl Z. Deixa eu só puxar aqui, ó. Fica mais negociado, mais didático. Não, Ctrl Z. Oh, meu Deus. Gente, tecnologia é maravilhoso, mas assim, às vezes, estressa a gente. Pronto. Agora sim. Pronto. Pessoal, então o que vai acontecer? O zinco, ele vai entrar no lugar do hidrogênio. Está havendo um deslocamento, né? Esse deslocamento, eu vou chamar de simples troca ou de deslocamento mesmo. Então, o que acontece literalmente é que eu vou ter que tirar o hidrogênio, né? Vai haver a saída dele para ter a entrada, pessoal, do nosso zinco aqui dentro. Há uma substituição, na verdade. Essa substituição acontece entre hidrogênio e cloro. Então, perceberam? Nesse processo, eu vou ter a entrada do zinco e a saída do hidrogênio. Essa troca é chamada de simples troca, tá? Ou deslocamento, tanto faz. Então, aqui eu vou ter uma reação química denominada, né, classificada como simples troca ou deslocamento, porque está acontecendo, na verdade, um deslocamento, tá? Nós vamos aprender, pessoal, ainda nessas aulas, que é o seguinte: o zinco, ele só entrou no lugar do hidrogênio porque o zinco, ele é mais reativo que o hidrogênio. Você vai encontrar muito esse termo, tá? Mais reativo. O que é o metal mais reativo? Quanto mais eletropositivo for o metal, mais reativo ele vai ser, tá? Na tabela periódica, pessoal, quem é mais eletropositivo? Quem se encontra mais à esquerda na tabela periódica? Então, na tabela periódica, sódio está bem na esquerda, muito reativo, muito eletropositivo. Lítio está bem na esquerda, muito reativo, muito eletropositivo. Ouro está mais no meio, é um metal nobre, pouco reativo, pouco eletropositivo. Ferro tá, né? Já saiu um pouquinho do meio, já tem aí um comportamento intermediário. Na tabela periódica, quanto mais à esquerda tiver o elemento metálico, mais reativo ele vai ser, porque ele vai ter uma grande eletropositividade, tá? Quanto mais no meio da tabela periódica, menos reativo ele vai ser em função disso. Pessoal, para metais é assim. E para ametais? No caso do ametal, quanto mais à direita ele estiver, bem lá na direitinha, sem ser gás nobre, pelo amor de Deus, hein? Né? Tirando o gás nobre, não esquece, fora gás nobre. Os demais elementos, quanto mais à direita, os não metais, mais reativos serão. É o caso do flúor, do cloro, do bromo, do iodo, que são realmente muito reativos. Por quê? Tem uma grande eletronegatividade. Eu posso resumir para vocês reatividade da seguinte forma: todo elemento muito eletropositivo é muito reativo. Todo elemento muito eletronegativo também é muito reativo. Então, todo extremo aí dentro, ele é muito reativo. Muito eletropositivo, né? Extremo, muito reativo. Muito eletronegativo, extremo, muito reativo também. E se for, né, for pouco eletropositivo ou pouco eletronegativo? É pouco reativo, né, em função disso. Note que na tabela periódica, quem vai fazer prova, pessoal, que tem tabela periódica, galera que está na periferia, dos lados da tabela periódica, é muito reativo, tá? Exceto os gases nobres, por favor. Quem está no meio, pouco reativo. Beleza? Uma regra importante, pessoal, lembrar que metal, ele só entra no lugar de um outro metal ou de hidrogênio. Então, o zinco é metal. Ele vai poder tomar o lugar de um outro metal ou de hidrogênio.
E sempre lembrando, pessoal, sempre a substância simples, para ver essa reação, para poder acontecer, a substância simples tem que ser mais reativa, obrigatoriamente. Então, quando ocorre aqui dentro, teve uma reação de simples troca, deslocamento, é porque a substância simples, metálica ou não, era mais reativa do que alguém lá na substância composta, tá? Metal pode trocar de lugar com outro metal ou com hidrogênio, em função da reatividade. A metal vai entrar no lugar de um outro metal, em função também da eletronegatividade, tá? Da reatividade, que é a mesma coisa. E eu vou adentrar com vocês depois os casos de troca que acontecem aí dentro, os mais comuns, tá? Mas não hoje. Hoje é só classificar por enquanto. Pessoal, o nosso último exemplo vai ser de uma reação de dupla troca. E é uma reação clássica, né? Uma reação muito conhecida em química. Muito, muito conhecida. Que é uma reação, pessoal, de entre ácido e base. Vou pegar aqui, simplesinho. HCl, ácido clorídrico. Vou botar para reagir, pessoal, com soda cáustica. Isso forma, sal de cozinha e água. H2O. Gente, cadê o O? Deixa eu colocar um índice bonitinho aqui. Bem legalzinho. Pronto. Vocês perceberam que aqui dentro houve uma troca geral, né? O Na estava com OH, o H estava com Cl. Houve a reação e houve uma troca entre todos, tá? Notem que a reação começa com duas substâncias compostas e termina também com duas substâncias compostas. Então, eu vou encontrar aqui uma reação de dupla troca. Pessoal, toda reação ácido-base de arrênios é uma reação de dupla troca, tá? Forma sal, forma água, é uma reação de dupla troca, beleza? E notem, eu comecei com substâncias compostas e eu terminei também com substâncias compostas. Então, eu tenho composto no início e no final, né? Dos dois lados, né? No começo e no fim. Beleza? Nossa próxima aula, pessoal, vai ser para estudar como acontece os mecanismos que levam a uma dupla troca ou uma simples troca, tá bom? O nosso foco hoje, por enquanto, foi só classificar as reações, só entendê-las, né? Digão, Oi? eu fiquei com dúvida quando é completo ou quando não é completo, da substância simples. Você pode, eu sei que é bobo, mas repetir o que é substância simples, o que é substância composta? Porque eu olhando aqui no livro, eu confundi, uma questão. Uma substância simples, ela é formada só por um elemento químico. Por exemplo, quando eu falo em substância simples, eu me refiro ao N2, é uma substância simples. O2 é uma substância simples. O3, Gigão, é uma substância simples, porque só tem oxigênio. Então, uma substância chamada de simples, ela só vai ter um elemento químico. Ele pode aparecer 2 vezes, 3 vezes. Digão, ferro. Tá, mas a substância simples tem que ser no reagente. Para síntese? É. Quando no caso da síntese, uma substância simples, se ela for aparecer no reagente, tá? Tá. Por isso que eu confundi, que eu achei que era no produto. Não, no produto é na decomposição que ela vai poder aparecer. Ou no beleza, troca, então. Né? Tá bom? Só deixa eu tirar um print também dessa telinha. Eu vou postar a telinha para vocês, pessoal, lá no negócio lá que eu esqueci o nome. Vou fazer uma postagem para vocês. E por enquanto é só, tá? Pessoal, eu vou sair da minha telinha aqui, mas lembrando, eu vou postar esses 2 quadros lá para vocês poderem copiar, se adequarem, se apropriarem disso. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Até a próxima aula, tá? Dúvida, perguntem. Eu vou continuar na próxima aula com reação química, explicar agora os mecanismos. Tá bom? Pessoal, tchauzinho. Boa aula, boa quinta-feira.